livro do Deuteronômio, no capítulo de número 20, verso 1 até o verso de número 9. E ao tema dessa mensagem nós estamos chamando de Quando a Batalha Chegar. Quando a batalha chegar. Deus estava falando com o seu povo, inevitavelmente, em algum momento, isso iria acontecer, e nós podemos e devemos ler esse texto precioso e extrair lições preciosas para a nossa vida também, essa palavra atual, rica, poderosa, que está em nossas mãos, a qual nós podemos ler nessa noite, com toda alegria e entusiasmo. Com a sua Bíblia aberta, atenção, me acompanhar na leitura do texto, capítulo 20, do quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, que diz assim: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Amém. Quando a batalha chegar, é o tema da nossa mensagem. Depois de terminar aquela série de exposição dos Salmos de Ascensão, fazendo a minha leitura devocional, numa semana dessa, acho que a semana retrasada, eu li esse texto. E naquela oportunidade, Deus falou ao meu coração, e eu decidi, portanto, repartir com vocês a leitura desse texto e a exposição desse texto, e penso que ele traz um alento, traz um encorajamento para todos nós que aqui estamos nessa noite. Depois de lê-lo, eu tinha feito a aquisição desse livro, A Arte da Guerra, que eu penso que alguns já leram, e então eu apanhei nesse fim de semana, na sexta-feira, para ler, uma vez que esse texto que nós lemos das Escrituras versa sobre guerra, sobre batalha. Então fui ler esse texto. É um livro pequeno, aqueles que já leram sabem disso, cerca de 76 páginas, com o prefácio e a introdução, essas coisas todas. Acredita-se que ele tenha sido escrito no 4º século antes de Cristo, por um general chinês, embora alguns estudiosos acham que esse general seja um personagem mitológico, outros acreditam que de fato
foi um personagem histórico que liderou o exército chinês por algum tempo e, além de general, era um filósofo e deixou escrito, portanto, no formato de capítulos, como nós temos, 13 capítulos. E hoje este livro é muito utilizado por diversas lideranças do mundo empresarial, políticos leem este livro, empresários, gestores das mais diversas matizes, militares leem este livro. E ele é um livro muito gostoso, com princípios bem interessantes para se ler. No primeiro capítulo dele, chamado Planos e Análise, o autor diz algo que eu gostaria de repartir com vocês, logo na introdução da sua obra, quando ele diz o seguinte: a arte da guerra é de vital importância para o Estado, ele diz. É uma questão de vida ou morte, um caminho que pode levar tanto à salvação quanto à ruína. Portanto, deve ser examinada com astúcia e jamais, diz o general, jamais negligenciada. Jamais negligenciada. Ele continua falando neste primeiro capítulo, quando ele então vai destacar 5 princípios, e antes de destacar os 5 princípios, ele diz o seguinte: a arte da guerra é regida por 5 fatores constantes, diz ele, que devem ser levados em conta ao analisar uma situação e prever o resultado. Quais são os 5 fatores? Ele diz: a moral. Ele vai dizer que não pode haver dissociação da moral com a prática. O clima, ele diz que nesse contexto de guerra é preciso considerar o clima, é preciso considerar o terreno, é o terceiro fator, considerar o terreno, se é acidentado, se tem lugares difíceis de serem atravessados, montanhas a serem escaladas. Ele diz também que envolve o líder. O líder tem que ser um homem firme, ao mesmo tempo humilde, para conduzir os seus liderados. E ele finaliza com o 5º fator, falando sobre método e disciplina. Essas 2 coisas, no entendimento dele, elas são indissociáveis. Em considerando isso, o general entende que um exército que olha para essas questões, que analisa essas estratégias e táticas, será bem sucedido, alcançará vitória, diz, portanto, o general. Nós estamos diante de um texto maravilhoso, em que os estudiosos costumam dizer que este livro pode ser dividido em 3 partes, 3 grandes blocos, e eles entendem que este livro das Escrituras, o que nós temos aqui são sermões, repetições de coisas que foram ditas, de coisas que já eram sabidas pelos nossos irmãos, e outras que são novas para este momento. E nós estamos neste terceiro bloco, o primeiro bloco dos sermões, segundo os estudiosos, vão do capítulo 1 ao capítulo 5, depois do capítulo 6 até o capítulo 28, ou 26, mais esse segundo bloco mais extenso, e depois do 27 ao último capítulo, terceiro bloco de sermões. Sermões impactantes, sermões que falavam sobre a eleição do povo, sermões que falavam e falam sobre a necessidade de se viver uma vida santa, de viver de modo compatível com a aliança que Deus havia firmado com o seu povo, e mostrando, portanto, que o adentrar a terra prometida, receber aquela terra como herança de Deus, ao mesmo tempo que era uma dádiva de Deus, também era fazer a obra de Deus, destronar aqueles povos pagãos que ali viviam, fazia parte da guerra santa de Deus. E Deus queria que o seu povo procedesse assim. O seu povo não poderia arrefecer, o seu povo não poderia recuar, o seu povo deveria avançar, com quantos obstáculos fossem grandes, os inimigos numerosos e fortes, mas o seu povo deveria avançar para efetuar as conquistas e receber a terra que fora prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu penso que, olhando para aquilo que o general disse, com os princípios preciosos que se aplicam em várias áreas da vida,
e olhando para a própria batalha que os nossos irmãos travaram e tiveram que travar, muitas batalhas no curso até chegar à Terra Prometida e na Terra Prometida propriamente dito, eu penso que nenhum de nós aqui jamais fomos a algum tipo de guerra que envolvesse esse embate físico, esse olho a olho, esse tete a tete com armas, com espadas, com lanças, que eram as armas bélicas daquele período, daquele momento. Mas talvez você e eu que não fomos à batalha, talvez você diga assim: pastor, o Senhor não sabe como está a minha casa. Eu não fui à guerra como o Senhor está falando. Mas eu estou em guerra. Lá na minha casa tem travado-se uma guerra relacional, uma guerra com o meu cônjuge, uma guerra com os meus filhos. E eu estou meio perdido nessa guerra, não sei muito bem o que fazer. Talvez não, por certo, nós não fomos à guerra tal como os nossos livros de história descrevem e definem, mas nós temos as nossas guerras. As guerras chegam, as batalhas vêm, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não coloquemos na nossa agenda, as batalhas aparecem, nós precisamos encarar as batalhas da vida e arregimentados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, porque o Senhor nos mostra como nós devemos nos portar, como que nós devemos nos posicionar e como nós devemos agir para efetuar as conquistas dos nossos dias. Quando a batalha chegar, nós precisamos de instruções. Obviamente que as instruções do Senhor são diferentes das instruções do general. Ele não visa, a priori, nesse texto, fornecer estratégia. Ele não visa oferecer táticas, porque Deus, a priori, quer tratar o coração. O coração do soldado tem que ser bem cuidado, a mente tem que estar bem resolvida, para que as batalhas sejam encaradas com os olhos voltados para o Senhor, porque as nossas armas não são aqui de baixo, as nossas armas são do alto, elas são espirituais, e se nós não tratarmos, não resolvermos o nosso coração, nós não temos condição de avançar para efetuarmos as nossas conquistas, as conquistas que estão diante de nós, as conquistas que Deus quer que nós efetuamos para que o seu nome seja glorificado, para que nós tenhamos alegria à medida que alcancemos êxito nas nossas batalhas. Conquanto nós não enfrentamos batalha da natureza, como já mencionei, entretanto, nós estamos num campo de batalha o tempo inteiro, irmãos. O mundo é um campo de batalha. Aqui, quando nós chegamos, aqui, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, uma das primeiras reações que nós demonstramos é o choro. É como que dizendo: aportei num ambiente hostil, estou num ambiente que não é nada acolhedor. Esse lugar é lugar de tensão, esse lugar é lugar de luta, e à medida que o menino, que a menina cresce, as batalhas hão de ser travadas. Então a primeira experiência que nós temos quando aqui chegamos é de choro. Nós choramos quando chegamos, nós choramos durante o curso da nossa caminhada, e nós choramos quando se aproxima o momento da nossa partida. Aqui é um campo de batalha, a vida é marcada por muitos embates, e se você não tem enfrentado, pode ser que você seja um indivíduo neutro, que a gente até desconhece se faz parte da nossa mesma essência, porque o comum e o natural é encarar batalhas neste mundo. É verdade que não é toda hora, nem todo dia, nem em todo momento, nem em todas as circunstâncias que as batalhas se travam, mas que elas surgem, elas aparecem na nossa vida. Algumas mais intensas, algumas mais prolongadas, algumas mais curtas, mas em todas elas existem as possibilidades de sermos feridos, existem as possibilidades de sermos tombados, mas também existe a grande possibilidade de que saiamos vitoriosos, Obviamente que a igreja está envolvida numa batalha. E a espada que empunhamos hoje não é de metal. A espada que empunhamos hoje, que manuseamos hoje, não é nossa. A espada que empunhamos hoje é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, e nós precisamos aprender a manuseá-la.
A palavra de Deus é uma arma poderosíssima. É uma espada que não é nossa, mas quis o Senhor Deus nos concedê-la como instrumento da nossa defesa e também do nosso ataque. Nós nos defendemos com a palavra e devemos atacar e avançar por meio da palavra de Deus. E eu penso que o texto da carta de Paulo aos Efésios exemplifica muito bem isso. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para que você perceba que a igreja continua, que o povo de Deus, nesse novo momento da história, desde que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus e derramou sobre a igreja o seu Santo Espírito, ela está num campo de batalha, enfrentando as suas lutas. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, dá conta disso. Nós temos aqui nesse texto uma descrição da batalha que acontece agora mesmo, que acontece em um dos nossos dias, na nossa geração. Então vejam e ouçam o que diz o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes, preste atenção nisso, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Note, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo alerta a igreja de Éfeso para a questão de uma batalha, de uma guerra que se trava com inimigos que são meticulosos, que são conhecedores de estratégias e que atacam de um modo que visa destruir, derrubar-nos, afastar-nos, esmorecer-nos diante daquilo que eles realizam. E para isso Paulo diz, para que vocês possam resistir, vocês precisam revestir-vos com toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir e, tendo vencido, vocês se mantenham firmes e inabaláveis. Caso contrário, vocês serão vencidos, serão destruídos, porque o inimigo não está para brincadeira. Então nós temos aqui, não podemos deixar de atentar para essa verdade de que a batalha, conquanto seja de outra natureza, ela existe, nós somos alertados sobre esta questão. O interessante é que, quando nós voltamos para o texto, e eu convido a você a retornar para o endereço do texto do livro do Deuteronômio, capítulo 20, o interessante é que o Senhor nosso Deus se preocupa com isso. E ao se preocupar com isso, ele fornece instrução de como seus filhos devem se portar quando a batalha chegar. E nós percebemos, portanto, que de um modo que é peculiar do Senhor nosso Deus, ele oferece diretrizes sólidas, diretrizes precisas, que visam tratar o coração dos seus soldados, como eu já mencionei ainda há pouco. Mas antes de Deus fornecer, antes de Deus mostrar que essa batalha efetivamente haveria de chegar, ele então
quer cuidar e quer que os seus líderes, quer que os homens que lideram, mostrem para os seus servos de como eles devem trabalhar essas questões internas, questões que versam sobre o nosso coração, questões que versam sobre a nossa mente, para que quando efetivamente o povo viesse a deparar-se com a batalha, o povo tivesse equilíbrio emocional e coragem para enfrentar os inimigos que não eram poucos e que não eram fracos. E é nessa questão, irmãos, que muitos podem se perder na batalha ao não considerar a necessidade do equilíbrio emocional, a necessidade da coragem, mas não é de uma coragem que se estriba, que se apoia na nossa força, nem nas nossas armas, é uma coragem que tem a ver com a confiança em Deus, naquele que peleja por nós, naquele que vai adiante de nós. E aqui nesse texto, eu quero repartir com vocês 3 verdades que penso que são importantes e que nós precisamos atentar para elas quando a batalha chegar. Quando a batalha chegar, tenha coragem. É a primeira verdade, versículo 1. Quando a batalha chegar, seja um encorajador. E quando a batalha chegar, pasmem, mas nós devemos também assumir uma postura de um desencorajador. Há pessoas que nós devemos desencorajar de certas coisas, e aqui nós vemos isso. O que fazer quando a batalha chegar, como proceder quando a batalha chegar, e o que não se fazer, não se deve fazer quando a batalha chegar. Veja comigo no versículo de número 1, portanto, o que o texto diz, quando então Moisés, falando dessas conquistas, já havia falado no capítulo 19 e nos outros capítulos anteriores, ele vai dizer o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Tenha coragem quando a batalha chegar. Note que nós percebemos nesse texto que a batalha seria inevitável. Em algum momento iria chegar a batalha. A batalha iria se travar. A guerra, a peleja, conforme Moisés registra aqui, ela iria chegar. E os nossos irmãos precisavam estar atentos quanto a isso. Não se trata de uma questão hipotética. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Deus está mapeando, Deus está levando o povo, e Deus sabe que na terra prometida tem muitos povos hostis, violentos, povos que não honram ao Senhor, povos que não querem se render ao Senhor, e jamais haveriam de se render ao povo de Deus que ali haveria de chegar. Portanto, não se trata, meus irmãos, de uma possibilidade, mas de uma situação real, que era uma questão de tempo, que a batalha haveria de chegar e os nossos irmãos haveriam de deparar-se com os inimigos bem armados e fortes e maior em número do que eles. Inevitavelmente a batalha vai chegar. É o que Moisés está trabalhando, é o que Moisés está alertando o povo, é Moisés preparando o povo, a mente e o coração do povo, para que quando isso acontecer, não aconteça um recuo, o povo não fuja daquilo que haveria de acontecer, que estava nesse calendário, nessa rota de Deus, que se fazia necessário, mas para se ter a terra, para alcançar a terra, era preciso que os embates se travassem com o povo da aliança. A batalha vai chegar. Diante de vocês, encontra-se o inimigo, é o que Deus está dizendo. E ele encontra-se bem equipado, ele é mais numeroso do que você, e diante disso, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. E o que é preciso fazer diante disso, irmãos? 2 coisas. Primeiro, Deus está dizendo para o povo, primeiro, lembre-se daquilo que o Senhor fez. Tenha coragem, mas lembre-se daquilo que o Senhor fez. Note que o texto diz assim, quando vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Não os temerás. Então, a primeira coisa dentro desse encorajamento do Senhor, quando Deus diz assim, não tenha medo dessas pessoas, não tenha medo desses povos, embora estes povos estão
melhor equipado do que vocês, mais preparado do que vocês. Eles têm carros, eles têm cavalos. Israel não tinha, irmãos. Israel não tinha essa preparação toda. Israel ficou por mais de 4 séculos como escravo. Ele não foi preparado para essas questões. Mas não é o preparo e não é no preparo que Israel devia confiar. A coragem de Israel não devia ser sustentada pelo que Israel tinha enquanto poder bélico. A coragem de Israel devia ser sustentada por quem Deus é, por aquilo que Deus fez e pelo fato de que Deus estava presente. Então não é uma coragem que se baseia nas coisas visíveis, nas coisas que eu posso tocar, nas coisas que vejo, nas coisas que aparentemente me dão segurança. É o Senhor, com a sua palavra, que me chama para encarar os embates e chamou os nossos irmãos para isso, naquele contexto. Lembre-se daquilo que o Senhor fez. É isso que Moisés está falando. Pois o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, está contigo. Lembre-se do que o Senhor fez. E olha aqui, irmãos, preste atenção. No Oriente Médio, naquele período, um exército, um povo que tinha carros e cavalos, era um povo que estava em vantagem. Mas quando Deus referenda e apresenta as razões por que Israel devia ter coragem diante desse grande desafio, e oferece, portanto, essas 2 razões, lembre-se daquilo que o Senhor fez. Essa é a primeira razão. Você precisa ter em mente o que Moisés está trazendo para aquele povo. Quando aquele povo saiu do Egito e deparou-se com o Mar Vermelho, preste atenção nisso, deparou-se com o Mar Vermelho, e Faraó com o seu exército atrás, o que estava atrás do povo além dos soldados? Cavalos e carros. E conquanto essa geração para a qual Moisés está falando aqui é a segunda geração, porque aquela geração rebelde tombou no meio do caminho por conta da murmuração e da desobediência, morreu no deserto, essa segunda geração sabe dessa informação, que Deus mergulhou os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavalheiros no Mar Vermelho. Olha só que extraordinário. Então esse povo haveria de deparar-se diante deles. Essa geração não tinha vivido aquelas coisas lá atrás, tal como seus pais vivenciaram, mas agora um elemento histórico do que Deus fez haveria de fortalecer o coração dos nossos irmãos, para que quando eles deparassem com esse povo mais numeroso, que tinha cavalos e carros, os nossos irmãos não arrefecessem, não recuassem. Eles deviam lembrar, Deus mergulhou os carros de Faraó e os seus cavalheiros, e os carros e os cavalos no Mar Vermelho. Não haveria Deus também de nos dar a vitória diante dos inimigos que estão adiante de nós? Nós não vamos recuar. Nós temos motivos para avançar. Nós temos motivos para avançar. Deus submergiu os cavalheiros, os cavalos e os carros, e se hão de aparecer diante de nós, Deus vai destruí-los igualmente. Igualmente. Quando você depara-se com as suas batalhas, agora pensando em você, pensando nas nossas batalhas que se travam, e você olha e vê que elas são volumosas, que elas crescem diante de você, e você se vê pequeno, e você se vê fraco, você precisa rememorar os feitos de Deus. Porque ao trazer a sua memória, ao tirar do arquivo da memória o que Deus fez, os grandes e poderosos feitos de Deus, esses feitos vêm para encorajar você, para que você não fique curvado, para que você não fique esmagado por conta daquilo que você vê. Irmãos, são coisas que nós vemos que nos amedrontam. Às vezes são coisas que nós imaginamos, mas aquela que nós vemos e que vemos como que elas crescendo diante de nós, elas tendem a gerar medo no nosso coração, um medo que neutraliza, um medo que nos vence, um medo que nos impede de avançar a nossa caminhada. Lembrem-se do que o Senhor fez.
carros, cavalos, soldados. Diante de vocês hão de aparecer pessoas assim, tão bem armadas quanto o Egito ou os egípcios estavam, mas não importa. A segunda coisa, lembre-se que o Senhor está contigo. Lembre-se que o Senhor está contigo, diz aí o texto, que fez sair da terra do Egito, está contigo. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão à mercê da própria sorte. Deus está colocando diante de vocês essa batalha que vai surgir, que é inevitável, mas vocês não estarão desguarnecidos. Vocês não estarão desprotegidos. Aquele que é o Senhor das batalhas, aquele que é o Senhor dos exércitos, está com vocês. Não os temerás. Não os temerás. Você sabe por que às vezes você é vencido pelo medo? Você sabe por que às vezes eu sou neutralizado pelo meu medo, por conta das coisas que vejo, por conta das vozes que ouço? Porque eu me esqueço que aquele que foi assunto aos céus, antes de assentar-se à direita do Pai, enquanto dava instruções para os seus discípulos, quando ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é com a igreja, irmãos. Jesus jamais desamparou a sua noiva. Portanto, não são as circunstâncias, não são as batalhas, não são os grandes desafios que vão te vencer. Quem pode te vencer é o próprio medo, porque às vezes a gente tem medo até de ter medo. E é nessas horas que o Senhor vem com a sua palavra de ânimo, de poder, para dizer, não os temerás. O que tem causado pavor em você nesses dias? Ah, pastor, o senhor sabe, é o coronavírus. A Covid-19 talvez seja um dos inimigos, um inimigo invisível. Mas talvez tenha outras batalhas que têm se travado. Talvez você veio aqui nessa noite e só Deus e você sabe de como está o seu coração temeroso, amedrontado diante de tudo que você tem vivido, de coisas novas, de coisas que você não esperava, de coisas que não estavam na sua agenda e inevitavelmente elas apareceram e se instalaram. Deus te diz nessa noite, lembre-se do que o Senhor fez. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se de que o Senhor está contigo, meu irmão. E algumas vitórias, irmãos, elas não são alcançadas na vida. Elas não são alcançadas na vida, primeiro, porque não vamos à luta. Porque não vamos à luta. Vejam você que o texto diz assim, quando saíres a peleja, o povo de Deus, ele não está na passividade, o povo de Deus não está numa neutralidade, num campo de batalha, o povo de Deus está caminhando em direção a Jerusalém, é o povo de Deus indo. Você está entendendo, gente? É o povo de Deus em movimento. Não é o povo de Deus acampado, esperando as coisas aparecerem. É verdade que tem batalhas que vêm, a gente está parado e elas vêm, e elas surgem. E elas aparecem de todo canto, de toda a natureza. Mas há conquistas na vida que Deus coloca diante de nós, que elas só serão efetivadas e executadas à medida que você se locomover. Deus diz de coisas que você não tem que se esquecer. Deus faz a promessa, eu estou com você, mas você não pode ficar parado com os braços cruzados, meu irmão, pelo amor de Deus. O povo não iria esperar a peleja, o povo estava indo em direção à peleja, o povo estava caminhando rumo à peleja, o povo tinha um propósito bem definido, tinha uma finalidade bem definida, era a terra de Canaã, lá é nosso espaço, Deus nos prometeu, e para conquistar essa terra nós temos que ir à batalha. Há coisas na vida que você nunca vai conquistar se você ficar esperando de braços cruzados. Se você ficar acomodado, esperando que o céu se abra e a bênção caia do céu,
Prontinho, Deus falando aí, meu filho. A você que é preguiçoso, a você que não quer ir à luta, a você que acostumou-se com essa vida, não vai acontecer assim. Conquanto todas as bênçãos de Deus sejam resultantes da graça de Deus, é preciso se locomover, é preciso ação, é preciso esforço, é preciso a dedicação do melhor de nós para efetuar as conquistas da vida. O melhor, Deus já nos deu, sua presença, sua promessa, eu estou com você. O general da arte da guerra, ele diz uma coisa, o seguinte, que eu passo a ler com você: segurança contra a derrota implica em táticas defensivas, diz ele. Mas não torna certa a derrota do inimigo. Ele dizia, o general ele era sempre da opinião que devia sempre avançar. Você olhava o terreno, olhava o clima e todas as coisas, e você não devia ficar parado, neutralizado. E ele prossegue e diz assim, ficar na defensiva indica resistência deficiente. E atacar significa excesso de resistência. Você já viu o time de futebol que está prestes a botar a mão na taça? Um gol, fazer um gol, já dá para ele o campeonato. Aí ele faz um gol. Primeiro tempo, ele faz o gol no primeiro tempo. O que ele faz no primeiro tempo? O treinador manda o quê? Recuar. E o inimigo cresce. E o inimigo cresce, e o inimigo começa a pressionar. E aquele que estava para botar a mão na taça, em algumas vezes nós temos histórico disso, em algumas vezes o time perde. Porque nem sempre a defensiva é o melhor caminho. Há de se ter a defensiva num determinado momento. Mas, segundo o general, ficar na defensiva indica resistência deficiente. Atacar significa excesso de resistência. O povo de Deus não está sendo chamado para ficar na defensiva. É para avançar. É para atacar. É para caminhar em direção a terra prometida. Em segundo lugar, por que algumas vitórias não são alcançadas por nós? Porque não temos coragem de enfrentar. Gente medrosa, gente tímida, gente que o coração se derrete como água, uma linguagem usada no livro de Josué, no capítulo 7, é gente que provavelmente fará poucas conquistas na vida. E isso se aplica a muitas coisas na vida. Quando a gente lê histórias de grandes empreendedores, de homens que se deram bem, com base em alguma gestão, em alguma coisa, e você vai ler a biografia, você vai ver que era uma pessoa ousada. Quando todo mundo estava falando assim, não dá certo, isso aí é um fiasco. Não vai funcionar. E você pensa que esses princípios não devem estar presentes na nossa vida. Não. Não. É preciso ter coragem. É preciso encarar. O inimigo é mais numeroso, diz aqui o povo. Deus deixa claro, povo maior em número do que tu. Povo que tem cavalos, que tem carros. Mas não são essas questões que são determinantes. Vocês têm que ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar. E tem um mosquito aqui que eu acho que é um enviado do diabo. Algumas vitórias na vida passam pelo enfrentamento, irmãos. E é preciso encarar mesmo. Nós precisamos ter aquilo que alguns estudiosos chamam de esperança realista. Esperança realista. Batalha existe. A situação não é fácil. Mas não adianta ficar fazendo essa classificação, fazendo uma descrição do que seja a batalha. Não resolve. É preciso ter coragem. Escuta, ei, eu estou falando com você nessa noite aqui que tem andado amedrontado com tudo que tem acontecido. Deus está falando com você nessa noite que anda
com medo. Tenha coragem. Não desanime. Não recue. O Senhor, nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é conosco. Ele nos fez uma promessa. A igreja não pode recuar. O conselho da IPG2 não firma parcerias com irmãos que estão indo para o campo com base nas coisas que nós podemos apalpar. Nós queremos crer que Deus é quem está nos chamando para ir com esses irmãos. Nós queremos fazer com todo zelo, com bom senso, com prudência, mas nós queremos, estribados na palavra de Deus, cumprir com a nossa missão. Nós cremos que é preciso ousadia para avançar. E o Senhor Jesus Cristo nos chama a proceder assim. Quando a batalha chegar, tenha coragem. Tenha coragem. Segundo lugar, seja um encorajador. Veja você aí que no versículo de número 2 ao versículo de número 4 diz assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegareis à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem os atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco à peleja por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E aqui, o que nós vemos aqui, nesse texto, quando então o sacerdote deveria assumir essa postura, estar adiante do povo, liderar o povo. O que nós temos aqui é um princípio espiritual. O líder precisa assumir a dianteira. E eu penso que essa questão, quando eu falo de líder, eu não estou pensando dentro de um aspecto mais amplo das aplicações da liderança. Eu estou pensando naquilo que nós fomos chamados a fazer. Você como homem, você é líder da sua casa, líder da sua esposa, líder dos seus filhos. Eu, juntamente com os presbíteros aqui, somos líderes espirituais, os diáconos são. Mas você foi chamado para estar adiante. Os homens não podem esconder debaixo da saia das suas mulheres. Os homens são chamados para deparar-se com a batalha e serem encorajadores. E se nós não fizermos assim, irmãos, nós teremos uma geração cada vez mais enfraquecida. Aqui trata-se de um líder, de um modo bastante peculiar, singular, mas nós temos aqui um princípio espiritual. O líder precisa falar ao povo da parte de Deus. Não falar o que ele sente, o que ele percebe, mas o que Deus quer que ele fale para o povo, encorajando o povo diante dessas possíveis batalhas que surgem, que aparecem, que se instalam. O líder precisa falar ao povo. O líder fala do tempo. Veja só que ele diz assim: hoje, ouvi, ó Israel, hoje. Se a batalha chega hoje, não se pode deixar para falar daqui um mês, tem que falar, o negócio chegou hoje, e hoje é a nossa vez, e hoje é o dia do enfrentamento. É hoje. Às vezes nós somos morosos, somos lerdos nas decisões, naquilo que nós temos que falar, nas direções que nós temos que dar, nas instruções que nós devemos trazer. Não podemos protelar. Se chegou hoje, é para agora, não é para amanhã. O líder fala da situação. Veja só que ele falará ao povo da peleja. Ele fala da situação. Ele não coloca uma cortina para esconder a situação. O líder fala da dificuldade. Ele fala dos inimigos que estão diante do povo. O líder não esconde a realidade do povo. Existe uma batalha para ser travada mesmo. Mas e daí? Deus nos manda a batalha. Embora o líder deva fazer tudo isso, ser esse encorajador. Entretanto, ele o faz pautado pela palavra de Deus. Não é a palavra dele,
não é o que foi gestado no coração dele, nem na mente dele. Não é palavra de motivação, é palavra de Deus para o povo. Porque a palavra de Deus é que dá ânimo para o povo. A palavra de Deus é que é o alimento para o povo de Deus. Sua palavra encoraja o povo, prepara o povo, porque não é palavra dele, é palavra de Deus. O líder, portanto, ao encorajar o povo, faz apoiado na palavra de Deus. É assim que tem que proceder. Mas eu preciso avançar para o terceiro ponto. O primeiro, quando a batalha chegar, não tenha medo. O segundo, seja um encorajador. O segundo, seja um desencorajador. Olha só, que quando você chega no versículo de número 5 ao versículo de número 8, você vai perceber que agora, ao invés dos sacerdotes, capitães, provavelmente de cada tribo, daquelas 12 tribos, homens que lideravam suas famílias, grupos, e eles então tinham a incumbência. Se por um lado tem gente sendo encorajada, por outro lado, para ir à batalha, tem pessoas que precisam ser desencorajadas. E aqui, os estudiosos chamam os primeiros 3 casos que são desencorajados, e depois um quarto, que eu dei muita risada, até falava com o conselho e com a junta no outro dia, quando eu lia o versículo de número 8, os estudiosos chamam isso aqui de motivos humanitários. Motivos humanitários. Então, são 4 casos que seriam dispensados do serviço militar. O primeiro caso, o homem que havia construído uma casa. Se você construiu uma casa e ainda não usufruiu dessa casa, não consagrou essa casa, vá para casa. Não entre na fileira do exército. Vá para casa. O homem que havia plantado uma vinha. Você plantou uma vinha, não fez nenhum bom vinho ainda, não usufruiu, não comeu nenhum cacho de uva. Vá para casa. Não fique aqui. Terceiro caso, o homem que estava comprometido com uma donzela para se casar, aguardando o momento aí com esse desfecho, desejoso. Vá para casa. Se não, pode ser que vocês morram no campo, não consagrem a casa, não usufrua da vinha, e outro sujeito vai tomar a mulher da tua mocidade que você tanto sonhou para casar. Embora não sejam motivos humanitários, como os irmãos chamam, mas eram motivos, na minha opinião, que poderiam dispersar esses homens, porque quando você vai para a peleja e a sua mente está em outra coisa, em outro mundo, você não está com o coração ali. Você se torna um peso para os demais. Você está ali, mas não está. Você está pensando na casa, está pensando na vinha, está pensando no casamento. Esse soldado não está preparado, devidamente preparado, para avançar com os demais. Então vai para casa, meu irmão. Se sua mente e o seu coração não estão nessas coisas, vá para casa. Porque pode ser um prejuízo. E o que me chamou a atenção, que eu dei muita risada, é o quarto motivo aqui. Versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Meu irmão, se você é medroso, aqui o capitão devia dizer, se você é medroso, você tem um coração tímido, seu coração se derrete diante das situações que você depara, você não deve estar aqui. Vá para casa. Irmãos, é sabido que algumas coisas contaminam, são contagiantes. Andar com pessimista. Anda com pessimista uma semana para você ver. Se na outra semana como é que você está. Está pensando igualzinho. Se não ficar mais pujante no modo de ser e de pensar, porque a tendência do discípulo é, às vezes, superar o discipulador. Então, veja só, quando se faz essa leitura, olha, se esse homem é medroso, vai ser um desastre. Ele vai começar a contagiar os outros. Então, ao invés de ser esse fermento no meio dos homens que irão à batalha, voltem para casa. Vá para casa sem problema. Sem nenhum constrangimento. É ordem de Deus. Porque vai fazer muito mal ao povo de Deus. E aí, queridos, eu avanço aqui para terminar. Para considerar algumas coisas.
sobre esta questão. Quando a batalha chegar, a primeira coisa que nós devemos fazer, tenha coragem, tenha coragem. A segunda coisa, seja um encorajador. Encoraje os seus irmãos. Aqui os nossos irmãos deveriam, por meio do sacerdote, cumprir com esse propósito. Nós precisamos igualmente proceder assim com os nossos irmãos que se encontram amedrontados, desconfiados de tudo e todos. Mas em algum momento a gente tem também que desencorajar pessoas sobre alguns intentos da vida, sobre alguns projetos. Às vezes a gente tem coragem de falar, ter coragem de falar para a pessoa, não vá adiante, não leve adiante. Você sabia que às vezes como pastor, eu tenho que chegar para algum moço ou alguma moça e falar assim, olha, esse namoro aí eu quero desencorajar você. Não vai dar certo, não vai rolar. Ah, mas é bonita, ah, mas é bonito. E daí? Os sinais estão patentes. Vai dar ruim. Vai dar ruim e eu tenho que desencorajar. Agora, aqueles que são teimosos e insistem, vão ter que pagar o preço, porque a fatura vai chegar. Mas é meu papel, é nosso papel, às vezes, tantas vezes, desencorajar pessoas de determinados projetos e planos que não condizem com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Então, avançando aqui para finalizar a nossa mensagem, a palavra de ordem de Deus para o povo é: não os temerás. A instrução versa sobre encorajamento diante da batalha, o fortalecimento do coração para o povo não fracassar, era algo necessário e continua sendo algo vital, irmãos. A derrota, necessariamente, não estaria associada com o tamanho e com o poder bélico, com a capacidade dos inimigos. Estaria associada com o medo. O medo pode ser o nosso pior inimigo. Creia nisso, pode estar certo disso. O medo pode ser o nosso pior inimigo. Porque há dois tipos de medos. O medo que mobiliza, o medo que nos deixa em alerta, o medo que nos deixa atento, que mexe com a nossa adrenalina, para que a gente não cometa erros, mas tem o medo paralisante, que é como uma peia que te amarra, que te embaraça, que te impede, que tira suas forças, que você fica neutralizado efetivamente. O medo pode ser um inimigo terrível. E daí? Eu quero te dizer nessa noite, me dirigir aos nossos adolescentes que enfrentam esse tempo difícil de pandemia, que tinha sonhos de concluir o ensino médio e que tem sonhos, vai concluir em nome do Senhor Jesus. Se a sua batalha é ser aprovado no PAS, não tenha medo. Não tenha medo, adolescente. Não tenha medo, jovem. Não tenha medo. Vá à luta. Estude com afinco, não recue, crie uma disciplina e tenha coragem. Se a sua batalha é o concurso público, que se trava, é uma batalha intelectual, é uma batalha que exige dedicação e que não se torne um ídolo do seu coração, mas se é uma batalha, se é um alvo, se é algo para o qual Deus tem te chamado a vencer, a palavra para você nessa noite: não tenha medo. Ah, pastor, vai vir gente de todo canto do país. Se Deus resolver abrir para você uma porta, aquela é a sua e pronto. Se Deus resolver manter fechada, isso está na economia dele e você deve ser grato do mesmo jeito. Mas não importa, tem 80 mil inscritos, nunca se viu tantos inscritos no concurso. Ei, tenha coragem, faça o que você tem que fazer e deixe o resto nas mãos de Deus. Se a sua batalha é ser um marido transformado, é ser um pai melhor, mas você se sente cansado pelos inúmeros fracassos da vida, a palavra para você nessa noite é: não tenha medo. Não tenha medo. A palavra vai te transformar. Deus vai te fazer um homem melhor, um servo melhor, e você vai ser bem-sucedido para a glória de Deus. Faz aquilo que Deus está chamando você para fazer, e você colherá o resultado. Agora, enfrente a batalha, ou as batalhas, com as armas certas.
nós precisamos conhecer quais são as nossas armas, como utilizar as nossas armas, quais as armas estão à disposição de nós. Às vezes o nosso fracasso cristão é porque nós desconhecemos as armas que Deus coloca à nossa disposição. E aí queremos lutar com as nossas próprias armas e isso vai culminar com um fracasso, inevitavelmente. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele falando de armas da justiça, no capítulo 6, versículo 7, ele diz, quer ofensivas, quer defensivas. Você precisa entender que nesse campo da batalha, você tem à sua disposição armas que são ofensivas e armas que são defensivas para que você se proteja. E é Paulo que continua nessa carta dizendo o seguinte, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E quais são essas armas? Dentro desse contexto que nós vimos, uma delas é a promessa de Deus. A promessa de Deus é um tipo de arma que fortalece o coração do guerreiro. Você não está sozinho. Eu estou com você. Você está indo à peleja, mas eu estou indo contigo. Estou indo para te proteger. Estou indo para lhe manter a salvo. Promessa de Deus. Uma arma espiritual é a oração. Vocês viram na carta de Paulo que nós lemos que a oração é uma arma espiritual. Às vezes se ganha a batalha de joelhos. E não de pé, é de joelhos. É clamando, é reconhecendo as limitações. E o quão vulneráveis nós somos. É de joelhos que vencemos. É tendo coragem. É não desviar os nossos olhares. Os nossos olhos precisam ser mantidos fixados no autor e consumador da nossa fé. É tendo confiança e é se alimentando do alimento sólido diariamente, a palavra de Deus. E se por um lado, a nossa batalha não é da mesma natureza que aquela, a igreja foi chamada para fazer conquista de novos povos. Ela não foi chamada agora, na presente era, a matar os povos e a usar a espada de aço para eliminar os povos, mas nós temos a espada do Espírito e os povos precisam serem alcançados e Jesus está conosco, irmãos. Jesus nos chamou, nos comissionou, os povos são hostis, são indiferentes, são violentos, mas é pela palavra de Deus que nós vamos conquistar os povos para Cristo Jesus. E foi ele quem disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe grandemente.